Aconteceu agora em julho, nos dias 18 e 19, o Expo Favela Minas Gerais. Mas antes de falar da edição mineira, é preciso explicar um pouco a ideia desse projeto sensacional que já acontece em várias capitais brasileiras. A Expo Favela é uma feira de negócios cujos expositores são empreendedores das favelas. O objetivo é dar visibilidade a essas iniciativas e, assim, proporcionar um espaço para o encontro com investidores que possam acelerar esses empreendimentos e gerar negócios a partir das oportunidades que surgirão nos eventos. Bom, eu vou deixar para explicar a história e o propósito desse evento com a Marciele Del Duque, diretora da Expo Favela Minas. A Expo Favela é um evento criado para dar visibilidade e oportunidades aos empreendedores das favelas, sobretudo aqui em Minas Gerais. Mas a primeira edição da Expo Favela nasceu lá em São Paulo, isso em 2023. E logo na sequência, aqui em Minas Gerais, já realizamos e hoje nós estamos na terceira edição, que inclusive foi entregue agora no dia 18 e 19 de julho. A Expo é um espaço que tem o objetivo de conectar quem empreende dentro de comunidade, periferia, favela, com investidores, ou seja, empresas e o mercado, mostrando que as periferias de Minas Gerais também têm muita inovação, cultura e negócios absurdamente potentes. Mais do que uma feira, a Expo Favela conta com uma ampla programação, incluindo palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, pitches, mentorias, debates, cursos, shows, filmes, desfiles. Gente, é muita iniciativa criada por moradores de favelas de todo o país. Com uma curadoria super especializada, são selecionadas as melhores ideias e negócios em cada fase realizada nos estados. Os finalistas seguem para uma etapa final. Para se ter uma ideia, em 2024, o Y-Libras, não preciso nem falar que é de Minas, né? Foi o grande vencedor da Expo Favela Brasil, com um prêmio de R$100 mil. A Y-Libras é uma empresa que oferece soluções em acessibilidade. As seleções desses expositores começam com uma simples inscrição que aqui em Minas nós colocamos aí 3 meses antes do evento. Logo depois desse prazo, dessa data aí de 3 meses para que cada empreendedor interessado em fazer parte da Expo daquele ano, cumprindo esse prazo, a Escola de Negócios entra em ação para escolher, a partir de uma grande curadoria, escolher ali o melhor negócio que está mais preparado, que está ali maturado, muitas vezes também que não tem ali um nível de maturidade, mas que tem um potencial incrível dentro de impacto, inovação, enfim. Essas escolhas, elas, logo que esses empreendedores são escolhidos, eles recebem aí uma preparação de uma mentoria ao longo de 30 dias direto, para que eles possam chegar prontíssimos ao evento, onde podem expor o seu produto, o negócio, o serviço, fazer um network ali caprichadíssimo, entendendo que tudo é uma oportunidade, sobretudo de captar investimento e de se conectar. E além de expor e vender, os empreendedores participam de um processo de pitch, que é uma apresentação curta do seu negócio, para uma banca de jurados que estão ali para avaliar, validar o seu negócio, produto ou serviço, e esses melhores empreendedores, ou seja, o melhor projeto, o melhor produto, eles são premiados e esse ano foram aí 5 premiados que irão concorrer com os outros 5 premiados de outros estados que também executam a Expo. Vai todo mundo para São Paulo e ali eles ganham visibilidade, conexão, estratégia e, em alguns casos, também investimento direto e indireto. E aí a gente está falando de capital intelectual, capital em recurso mesmo, outros, né, a gente também tem aí, como por exemplo, bolsas de estudos de aceleração de negócios. Então a gente está falando de uma diversidade de oportunidade de se beneficiar com essas oportunidades dentro de um modelo de premiação que ela é muito variada.
Bom, nessa edição mineirinha de 2025, eu tive o prazer de ser convidada para comandar o Favela Cast, um podcast que gerou muito conteúdo e entrevistas com quem esteve por lá. Eu dividi essa missão com a querida Caiete e o Di Pereira, onde juntos a gente conversou sobre a importância da TV para a visibilidade das favelas e periferias. Entrevistamos artistas e celebridades que vieram dos morros e conquistaram o protagonismo com muita relação e autenticidade. E empreendedores não por vocação, mas por necessidade, como foi o caso do Rick Chester, que eu tive o prazeraço de entrevistar. E a Caiete e o Di acompanham o evento desde o início e podem falar com ainda mais propriedade a importância desse evento. Di Pereira, que está dividindo o Favela Cast comigo, mas você está presente desde a primeira edição, né? Essa é a minha estreia no evento. Sil, tô desde a primeira edição, passei por várias vertentes, agora tô aqui com você no Favela Cast, claro, né? E aí, como é que você viu o crescimento do evento? E como é que você vê também o crescimento do empreendedorismo, né, nas periferias? E eu acredito que a Expo Favela foi uma grande potencializadora. Epa, não tá querendo sair. Potencializadora. Ótimo. Para os empreendedores de Minas Gerais. Porque a Expo Favela, ela colocou muita gente que estava ali escondida no seu empreendedorismo ainda dentro de um evento onde ela fez um boom, sabe? Então, desde o primeiro ano até agora, a gente vê esse grande crescimento. Você acha que surgiram mais empreendedores ou eles estão tendo mais visibilidade? Qual que é a sua impressão? Para mim, que sou de comunidade, eu acho que surgiram mais empreendedores. A partir do momento que você vê alguém crescendo e viu que aquilo deu certo, epa, eu também quero ir. Quero surfar nessa onda aí também. Então, eu acho que cresceu muito o número de empreendedores no Brasil. E aí, vamos fazer várias entrevistas hoje. Me conta, o principal, né? A gente saber o que é o espírito empreendedor, o que a gente vai abordar. Bora! A gente começa agora com duas meninas que são empreendedoras e participaram do BBB. Uma nutricionista, a outra transista, são irmãs. E a outra, na verdade, tem mais uma, que é a cantora, que é a MC Maiara, né? Que cantar também é uma forma de empreender, né? Tem gente que vive da música. É. Então a gente tá aí. E eu tô super ansioso também para assistir suas entrevistas, viu? Tô super ansioso. Vamos fazer junto, né? Ana Justino, Nega Loura. Tá muito bom, né? Tá inspirador, né? Amiga, a gente tem que estar no estilo, porque as duas arrebentam, as duas entregam muito no visual, no estilo, no carisma, mas tenho certeza que nós estamos à altura. Eu adorei, tá? Nós estamos, não estamos? Estamos demais, Por favor. demais. Respeita a gente. Lá vem Caiete! Caiete, minha outra super companheira aqui do Favela Cast, junto com o Di. Você tá desde a primeira edição, né? Desde a primeira edição, Silvio. Olha, estou muito feliz porque a Expo Favela, para mim, é a oportunidade de muita gente sair do anonimato, sabe? Conversar com empreendedores. E a gente vê as transformações ao longo do tempo, quando passa a primeira edição, a segunda, as pessoas realmente fazendo acontecer. Isso é muito legal. Tem algum caso, alguma coisa que te marcou nesses 3 anos? Não, a gente já fez 2, agora estamos pro terceiro, né? De histórias que você fala, olha, eu lembro dessa que começou pequenininha e hoje eu já vi crescendo, ou isso acontece com todo mundo. Olha, tem várias histórias, mas ano passado eu conheci um time, um stand, que era uma turma de time de futebol. Lá do lado de Neves. E eles estavam tentando conseguir ali os uniformes e também a projeção do time. E eles conseguiram um empreendedor para isso. E aí eles me mandaram um recado, Kate, a gente conseguiu, sabe? E falei assim, poxa vida, às vezes a gente vai tentando tantas coisas, né? Porque não é tão fácil a gente principalmente eu como artista LGBT, que é a PN+, a galera do morro, a gente sempre fica à margem da sociedade. Então a gente luta para que saia um pouco disso aí. E aí a Expo Favela traz o morro pro asfalto, mas de uma maneira boa, do lado do bem. E aí, quando eles conseguiram, a gente comemorou juntos. Então, assim, é essa a função da Expo Favela, sabe? Trazer essa galera que está tentando, e que às vezes pensa em desanimar e fala assim, poxa, eu tô vendo ali uma esperança. E realmente aqui tem esperança. A gente estava conversando nos bastidores, falando sobre insistência. Aham. De insistir, de ser cara de pau. Você é super empreendedora. Muito. E É muito isso o segredo? insistente, eu acho Exatamente. isso. É isso É o não segredo. desistir. E outra coisa que eu sempre falo, é fugir de pessoas âncoras. Quem são essas pessoas âncoras? Que te fazem desanimar do seu sonho. Você conta o sonho pra pessoa, a pessoa, ai, mas isso não vai dar certo. Ai, amor, você tenta uma, você tenta duas, você não tá errando, você tá aprimorando para que dê certo. Entendeu? E eu já ouvi muito, se eu fosse ouvir que as pessoas falassem de mim lá atrás, talvez eu já estaria deprimida à base de remédio. E eu falei, meu amor, dá licença que eu vou passar com o meu bloco. Entendeu? Maravilhoso! Essa edição, então, promete muito, né? Muitas entrevistas. Muitas entrevistas, muitas experiências.
experiências, muita gente que vai contar histórias emocionantes pra gente. E a gente está aqui para escolher, para ouvir, para se emocionar. Tô prontíssima. Maravilhoso, vamos juntas! Foram muitas histórias emocionantes mesmo. E não é que eu consegui dar umas escapulidas do estúdio e conversar um pouco com os empreendedores que estavam por lá? Gravei algumas conversas que tive com pessoas responsáveis por negócios e nichos completamente diferentes para dar uma ideia do quanto o impacto é real, independente da área de atuação. Me conta, você que é do Ponte Inclusiva e está aqui no Expo Favela, conta primeiro o que é o Ponte Inclusiva, que depois eu quero saber como é que você chegou aqui. Tá, a ponte inclusive, assim, eu falo que é um sonho. Começou com um banner e hoje a gente está na Expo Favela, e tendo a oportunidade de falar para o governador do que é um projeto. A ponte a gente cria tecnologia social inclusiva, eu dei esse nome chique, que é o quê? Soluções para pessoa com deficiência. A gente tem uma plataforma 360 graus. Todo mundo pode ter, mas a gente desenvolveu uma rampa para que a cadeira de roda, a pessoa com dificuldade de locomoção possa subir. Até mesmo um autista com hipersensibilidade vestibular, que o degrau o incomoda, né? Gera um desequilíbrio ali, ele sobe com mais tranquilidade, com maior facilidade. Tá aqui na Expo, assim, antes de um sonho, além de um sonho, é uma realização, assim, pessoal também. Porque a gente vê que a gente está no caminho certo, quando a gente passa, as pessoas passam, dão feedbacks. Eu até desenvolvi uma outra coisa aqui hoje, que eu falei que eu não acredito mais em feedback negativo. Eu falo que o feedback ele é orientativo. Não existe. A pessoa vem e ela te fala, faz isso, faz. Vem um empresário aqui, ele falou, as balinhas que vocês estão distribuindo, quem faz? Eu falei, gente, as mães podem ganhar renda através das balinhas que a gente distribui. Isso foi um empresário que te visitou hoje e falou isso. Olha que legal. Mas ele não falou, ele diz assim, vocês que produzem a bala? Eu falei, não, a gente comprou, mas ele saiu, eu saí com esse insight. Sim, então, sim. assim, a gente não tem um produto em larga escala para vender, mas a gente tem as ideias e as soluções e a capacidade de solucionar problemas dentro da inclusão. De uma forma, eu falo que muito humano, diferencial, porque a gente vem com muito... Não para dizer a lei diz. Porque se a lei funcionasse, ninguém falava no celular, né? Dirigindo. Então, o que acontece? A gente vem com a perspectiva de trazer aliados, de virar, falar para a pessoa, falar assim, tá vendo? O que você faz hoje? Eu tenho um cartão, igual ele está falando aqui, um cartão. E eu falei, então, beleza, como que a gente pode fazer juntos? Como que isso pode favorecer a inclusão? E aí a gente começa a pensar, por que sua camisa não tem algo que representa, um detalhe em braille? E aí a gente começa a pensar na inclusão. Então, assim, a ponte faz isso. E isso é muito empreendedorismo também, né? Trabalhar em rede, trabalhar junto, né? E já criei um monte de projetos aqui. Com o pessoal do Sebrae, passou aqui do turismo, eu já inventei um projeto para ele, sem ter nada escrito. Então ela falou comigo, você é um empreendedor nato, porque você cria soluções assim, muito rapidamente. Eu falei, então, o que eu preciso fazer agora? Ela falou, vem aqui no Sebrae, pegar uma consultoria que a gente vai voar junto. Então, ou seja, isso hoje, aqui na Expo Favela. Que oportunidade, hein? Assim, eu falo que o que a CUFA permitiu com isso, todos os parceiros, Vale, Globo, é algo assim imensurável. Você vê tanto talento aqui que talvez não ia aparecer se não tivesse essa oportunidade. Ou ele poderia até aparecer, mas não da forma como ele está aparecendo hoje. Você está ali tirando foto com o Rick Chester, do Naldo vir aqui na plataforma, tirar foto com os meninos, influência. Amanhã nós vamos fazer aqui uma média de 20 pessoas com deficiência. Que incrível. Cadeira de rodas, autista. Então, assim, a gente vai provocar a Expo a ser ainda mais inclusiva. Bom, como vocês ouviram aí, o Sebrae é um dos apoiadores do evento. Aliás, nas últimas 3 edições, o evento aconteceu na sede do Sebrae, o que faz muito sentido para uma instituição onde o empreendedorismo é a alma do negócio. Michele, do Sebrae Minas, me conta, qual que é a representatividade, né, do Sebrae estar num evento de empreendedorismo? É muito óbvio, né, Sim. que esse é o trabalho do Sebrae. Mas estar num evento com esse propósito, né, de dar visibilidade para quem nem sabe, muitas vezes, que pode empreender, né? Exatamente, que não sabe que pode empreender e não sabe que pode contar com apoio para empreender, com capacitações, com orientação empresarial. Então é o 3º ano que a gente recebe o evento aqui no Sebrae. Para nós é uma grande oportunidade de aproximar realmente desse empreendedor, dessa empreendedora, que está na favela, que está na comunidade, que justamente muitas vezes não sabe que pode contar com uma empresa, com uma instituição, para apoiá-lo nesse momento, nesse corre dele, com diversas oportunidades de capacitação para ele ter sucesso no negócio.
Quais são os desafios que você acha que são os principais que as pessoas enfrentam? Desafios para empreender todo mundo tem, Sim. né? Mas eles têm eu não diria uma pitada a mais, é muito, né? Eles têm mais barreiras aí para vencer, porque muitos também começam a empreender até por sobrevivência, por necessidade, né? E aí não vai no caminho ali o ideal, mas faz com o que dá. Exatamente. Né? Como é que é o perfil? Como é que você enxerga o perfil das pessoas que estão aqui? Começa com as ferramentas que ele tem nas mãos, né? O Sebrae fez uma pesquisa em 2022, junto com o Instituto Locomotiva, chama Empreendedorismo nas Favelas. E para 46% do público que foi pesquisado, o maior desafio de empreender é entender mais o seu negócio. Então, depois vem a questão da gestão financeira, entender mais do cliente, como se relacionar melhor com o cliente. Mas entender mais o seu negócio veio de uma forma muito expressiva. Muito pelo que você falou, assim, as pessoas começam a empreender sem muito planejamento, justamente para poder gerar renda. Muitas vezes era um hobby, virou negócio. Então, realmente, esse entendimento do negócio, para ele explorar melhor o mercado, para ele chegar melhor no cliente dele, é um dificultador. Então, realmente, ele precisa buscar informação, correr atrás dessas orientações para ele se dar bem no negócio. Ou seja, o Sebrae, então, apoia não só o Expo Favela, mas toda a jornada também, né? Quais são os caminhos para quem está escutando, para quem queria estar aqui e não conseguiu vir, ou estava, mas não sabia dessas possibilidades junto com o Sebrae, como é que faz? Isso mesmo. Hoje o Sebrae tem o programa Comunidade Empreendedora. Ele já está em mais de 5 cidades em Minas. A gente já atendeu mais de 8.000 empreendedores nas favelas. Então, a gente tem os programas com atividades presenciais e temos 2 grandes séries no Sebrae Play, que é um conteúdo totalmente gratuito para o empreendedor poder acessar, poder entender mais do negócio e sempre poder contar com a gente. Tudo que a Michelle falou está muito bem representado na fala da Micaele Ângelo, uma empreendedora da cidade de Mariana, que me chamou a atenção não só pelo aroma do stand, mas pela quantidade de público que ela atraiu e nem ela imaginava. Micaele, me conta, qual que é o seu negócio? O que você trouxe aqui para a Expo Favela? Olha, o meu negócio é a produção de perfumes artesanais. Eu mesma desenvolvo, faço parte de todo o processo criativo, desde a escolha da etiqueta até a entrega final e o contato com o cliente. O nome do meu negócio é Ibar Perfumaria. Que máximo! Como é que você começou isso? De onde que teve a ideia? De qual comunidade que você é? Eu sou da cidade de Mariana e tudo começou durante a pandemia. Estava em casa, precisando muito de dinheiro. Eu já produzia os meus próprios perfumes e por necessidade até de custear os meus estudos, eu pensei, por que não começar a vender e tentar arcar com os meus gastos? E desde então a Ibar Começou a empreender. começou e por aí. Maravilhoso! E essa oportunidade da Expo Favela, como é que você enxergou ela em termos com a sua visão de empreendedora, né? Quais as possibilidades e oportunidades que já apareceram aqui para você? Olha, eu fiz a inscrição no último dia. Não vou mentir. Foi no último dia. Eu não enxergava o potencial que eles enxergaram no meu negócio. E quando eu recebi a ligação, eu lembro que eu tinha passado mal o dia todo. E aí, à noite, 10 horas, o meu telefone não parava de tocar. Eu falei, gente, quem tá me ligando uma hora dessa? Tô falando com a Micaele? Não sei o que. Eu falei, sim, por quê? Você foi selecionada para participar da Expo Favela. Aí eu já não consegui dormir mais. Já fiquei pensando. Sensacional. Desde a notícia que eu recebi, tem sido assim. Esse mix de emoções, só que eu estava um pouco anestesiada até pisar aqui ontem e ver a grandeza que é o evento e tudo que ia acontecer. Aí eu fiquei mais ansiosa. Não estou dormindo muito nessas últimas noites, mas tem sido uma experiência muito positiva e, como eu tinha comentado, tem sido além de tudo que eu esperava. Para fechar esse ciclo de depoimentos de quem sentiu na pele os impactos da Expo Favela, eu conversei com a Ju, ou melhor, a Dona Farofa, de uma forma muito despretensiosa, mas olha o relato que eu ganhei de presente. Silvinha, primeira vez, está sendo incrível. Eu não tenho palavras para descrever esse momento. Eu falo que foi uma honra ser escolhida dentro de mais de 5.000 pessoas, eu acho. E tá fazendo parte disso aqui, tá vivendo isso aqui. Tá sendo transformador. Conta aí, para quem está nos escutando, o que é a Dona Farofa? É até difícil, porque mais do que explicar, as pessoas tinham que provar, né? Para entender um pouco, às vezes até da emoção que eu passo.
A Dona Farofa é o novo conceito de farofa no mercado. Ela é a base de proteína de soja e uma das características dela é estar atendendo esse público vegano e vegetariano, claro, aos amantes, né, de um bom e velho churrasco também. E a Dona Farofa, ela nasceu de uma necessidade, porque eu fui mandada embora. Aí eu me vi com 40 anos, tendo que voltar tudo de novo, currículo, mandar currículo e tudo. Mas eu tinha em mãos a receita de uma farofa maravilhosa e vi nela uma oportunidade de negócio. E comecei a empreender. E a Dona Farofa surgiu em 2018, exatamente. Primeira feira foi dia 8 de março, Dia das Mulheres. Ai, que incrível, que emblemático, né? Forte isso, você empreendendo, começando no dia. Foi muito legal, que eu lembro que essa feira ela foi no conservatório da UFMG e eu lembro que eu levei 56 potinhos, porque o meu produto era num potinho, era bem primário ainda. Não o produto em si, mas a embalagem, tudo. Eu levei 56 potinhos. A feira começou 10 da manhã e 3 horas da tarde eu já não tinha um pote mais. E a feira era de 2 dias. Nossa, que maravilhoso. Foi o primeiro evento. Foi a comprovação de que você tinha que realmente empreender, né? E que era isso que tinha que fazer. Ali foi. Olha que interessante. A Dona Farofa, assim como a Micaele dos perfumes, começaram a empreender através de uma atividade que elas já sabiam fazer. Usaram da expertise para começar o negócio. E depois, a Dona Farofa foi percebendo as demandas do mercado, ouvindo os clientes e expandindo as frentes de trabalho. Tudo começou com a tradicional, aí foi vindo outros sabores. E os outros sabores vieram de uma necessidade. Que eu estava fazendo uma feira, chegou uma menina, uma adolescente de 13 anos, ela queria muito degustar a farofa, eu só tinha tradicional. Aí ela falou assim, moça, você só tem com farinha de mandioca? Eu falei, Aí a mãe dela chegou, degustou, aí ela ficou com muito desejo de degustar. Eu falei, mas você não quer degustar? Ela falou assim, eu não posso comer farinha de mandioca. A última vez que eu comi, eu fui parar no hospital, ela tinha algum problema, mas a gente não se alongou no problema dela. Aí ela falou assim, você pode fazer para mim, pode fazer uma farofa de milho, que aí eu posso comer. E aquilo me comoveu muito. Olha. E me instigou a fazer. Ela, na outra semana, já estava com essa farofa pronta. E daí veio inspirações para fazer os outros sabores, a picante, o gergelim, a farofa doce. E fizemos os testes de prateleira e hoje nós temos aí esses 5 sabores, tradicional, milho, picante, gergelim preto e branco torrado, farofa doce com amendoim, já com teste de prateleira e a durabilidade de 12 meses. Que maravilhoso! Ou seja, você começou a expandir através de demanda dos clientes, né? Qual que é o segredo de empreender, Ju? Não é fácil. Exige persistência, coragem. Muitas lágrimas já rolaram. Hoje eu tô assim, mas é por emoção. Por ver que valeu a persistência. Dizem que a persistência ela supera a insistência, né? Uma coisa do tipo, mas assim, eu persisti bastante. Eu persisti e conseguimos atravessar uma pandemia. Estamos aí, hoje em eventos, feiras, festivais, sendo chamada para fazer pelo governo, até pelo estado do governo, sendo chamada para participar de eventos, né, como a Super Minas, como a feira de turismo, que o governo, né, ele promove, e representando Minas. E isso é incrível. Então, assim, isso é empreender, não pode ter medo, ou então é comer de tudo, só vai. Isso mesmo. E estar aqui na Expo, e nesse evento específico, né? Que é tanta gente empreendendo e tanta gente que ainda duvida, né? Que é possível, que está aí correndo atrás, que está aí tentando, talvez pela última vez ou pela primeira vez. Aqui a gente tem de todos os perfis, né? O que é a característica desse evento específico? Olha, eu tô vendo que vai ser um divisor de águas na vida da Dona Farofa, porque é uma vitrine. Mas antes de estar aqui hoje, tanto ontem quanto hoje, de estar participando, veio um trabalho há um mês.
A gente vem trabalhando, se preparando, se capacitando para estar aqui hoje apresentando o nosso melhor para todos que estão aqui. Então, a Dona Farol, a Expo, ela veio há um mês atrás e veio assim me abrindo a visão, a mente para tanta coisa e tantas possibilidades que eu, pessoal, Juliana Ribeiro, quanto a Dona Farofa, física, jurídica, tem para apresentar. Então, eu estou vendo uma vitrine, oportunidade, muito carinho, muito acolhimento. Eu falo que hoje eu estou vivendo uma coisa que pessoas me falaram ano passado. A Expo Favela, ela é transformação. E quem são os responsáveis por tanta transformação? A Expo é uma iniciativa da CUFA, a Central Única das Favelas, uma organização social com mais de 25 anos de atuação, reconhecida mundialmente por sua liderança nos campos político, social, esportivo e cultural, e também em parceria com a Favela Holding, a primeira holding social com mais de 20 empresas focadas em negócios de favela. Mas mais que organizações, estamos falando de pessoas que se entregam de corpo e alma para fazer a Expo acontecer. E especialmente a Marciele Delduc e o Didi Barroso. Didi, me conta da produção desse super evento, terceira edição. Parece que é moleza, né? Já sei como é que é. O primeiro é que é difícil que nada. É uma trabalheira, né? Silvinha, na verdade eu estava falando agora ali, que quando a gente, é um evento que ele começa 10 meses antes dele realmente ser realizado, né? E quando a gente começa, ele nasce a partir de um sonho, né? Tipo, de querer levar o empreendedorismo de favela para um lugar de protagonismo. Mas na hora que você vai passo a passo, que você começa assim, vamos convidar fulano, vamos convidar ciclano, o evento começa a criar uma proporção e ele fica grande, mas não é só de pessoas que vão estar, mas é do impacto que acaba tendo, né, assim, e aí esse impacto às vezes do lado de que a gente nem consegue medir, porque a gente já está tão envolvido, na hora que a gente percebe dos retornos, assim, mas tá sendo uma delícia. Não, mais de 200 pessoas envolvidas, é isso mesmo? É isso mesmo, ao todo dão mais ou menos umas 240 pessoas envolvidas. Entre produção, comunicação, as gravações, né, hoje nós temos projetos dentro da Expo Favela, então esses projetos também têm as suas equipes independentes, então é uma galerinha. Por que você acha que o evento vai tomando essa proporção tão grande, né? Porque o empreendedorismo está ganhando cada vez mais espaço, porque a favela, a periferia está ganhando mais espaço. O que você acha que cada ano que passa isso vai se tornando cada vez maior e que bom, né? Ótimo, isso é muito bom. Eu acho que assim, primeiro o primeiro passo é a gente ter a oportunidade de se conectar mais com essas pessoas que são do empreendedorismo. Só que dentro da favela, esse nome nem existe às vezes, né? É a galera do corre. Então, quando você primeiro tem esse contato com essa galera do corre e mostra para eles que eles são empreendedores, que eles possuem lugares de fala e mais do que isso, possuem conexões, eu acho que é aí que faz com que a Expo Favela cresça. Porque a Expo Favela é um ambiente preparado para que esses empreendedores, antigas pessoas do corre, estejam num lugar para poder falar de negócio, falar de dinheiro, falar de possibilidades, falar de conexões futuras. Então, acho que quando a cada edição que saem 100, 120 empreendedores falando para suas próprias quebradas, para os seus próprios lugares, que a Expo Favela às vezes deu uma oportunidade ou deu uma alavancada no seu próprio negócio, acho que faz com que mais pessoas querem estar também. Legal demais. Eu já ia te perguntar isso, os impactos que você percebe, né? Não nessa terceira edição, porque ainda não terminou, foi só o primeiro dia, né? Mas que você já viu das outras edições, é isso? As pessoas principalmente perceberem que elas são capazes, que elas estão no caminho certo? Total. E eu acho que não só ser capazes, assim, mas é entender que o seu negócio tem muito valor para o mercado. Então, acho que isso faz muito sentido. Quando você pega, por exemplo, uma empreendedora que tem um produto que é manual, que é caseiro, por exemplo, mas uma grande marca chega perto dele, quer conversar, e às vezes até fazem propostas para o próprio negócio, porque sabe do potencial que tem, ela também começa a entender o valor que esse produto tem para o mercado. Então, acho que a gente começa a caminhar dentro dessa linha, sabe? Fiquei sabendo que nesse final de semana também é Expo lá em São Paulo, ou seja, o evento está tomando uma proporção que merece, né? Ele está ganhando o seu devido espaço, né? Exato. Hoje, a Expo Favela nasce em 2022, né? Em São Paulo, só em São Paulo. 2023 ela passa a ter 20 estados.
E aí 2024 e agora 25 a gente chega em 24 estados. Então cada um tem a sua própria organização para entrega. E ano passado a gente teve o primeiro fora do Brasil, que foi em Paris. Então foi a primeira Expo Favela Paris. Esse ano a gente já repetiu, inclusive foi semana passada. E agora aqui nós somos o primeiro do Brasil desse ano fazer. Então, na verdade, eu gosto de falar que a gente traz a referência para os outros seguirem. A gente coloca a régua lá em cima e deixa os outros chegarem também. Isso aí. Maravilhoso. Só tenho a agradecer, viu, pelo convite de eu estar aqui apresentando o Favela Cast junto com o Di, junto com a Caete também, conhecendo tanta gente bacana e respirando esse ambiente, né? Que é muito bom a gente ver o empreendedorismo e dar espaço para essas pessoas que têm o empreendedorismo na veia, né? Silvinha, na verdade, o agradecimento é do lado de cá. Gratidão. Eu acho que cada vez que pessoas novas chegam e quando a gente fala que pessoas que entendem que a favela ela é colaborativa, né? Quando a gente chega com as nossas expertises, agregando com a expertise do outro, faz com que as coisas alavanquem. Então, acho que a sua chegada também faz isso. Assim, são pessoas com expertises diferentes, com entregas diferentes, para a gente chegar em lugares muito mais altos. A Expo Favela Minas é mais que um evento. É um movimento gigante que traz transformação e que convoca toda uma sociedade para olhar para esses espaços, esse território periférico, entendendo que aqui dentro há uma grande oportunidade muito real e genuína de se fazer bons e excelentes negócios e, sobretudo, de ter uma movimentação ali, uma circulação de recurso que vem gerando, impactando a nossa economia, não só aqui no estado, mas em todo o âmbito nacional. A Expo, para mim, se tornou um grande espaço de inclusão, inovação e, sobretudo, protagonismo, onde há talentos diversos dentro das nossas comunidades e, claro, é onde muitos dos nossos empreendedores ganham um palco e, sobretudo, reconhecimento. Então, vida longa à Expo Favela. Expo Favela Minas 2025 foi um sucesso e eu já deixo aqui o convite para você não perder a oportunidade de estar conosco na Expo Favela 2026. Um grande abraço a todos. Olha, foi uma experiência única, não só respirar esse evento durante 2 dias inteiros, mas fazendo o que eu amo, ouvindo e apresentando histórias que inspiram, engajam e emocionam. O Expo Favela é a comprovação de que a favela não é só resistência, é potência, inovação e empreendedorismo pulsando em cada viela. O evento deixou claro, quando se olha para as periferias com respeito e oportunidade, o que se vê é um território fértil de ideias, soluções e futuros possíveis. Que a gente siga fortalecendo essas vozes, ampliando espaços e acreditando, porque a favela já se transforma todos os dias e o mundo precisa acompanhar. Até o próximo episódio.